A pessoa que uma vez está em Cristo, sempre está em Cristo e sempre está liberta do pecado. Cristo tinha essa missão muito bem estabelecida. E agora nós precisamos ler João capítulo 3, versos 16 e 17. Ao qual nós vemos que através do amor de Deus, por nós e para nós, foi enviado o Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a missão, amados. Está clara? É objetiva. Deus nos amou de uma tal maneira, eu sempre repito nessa palavrinha tal, com 3 letrinhas, não expressa essa, sabe, esse tamanho amor ao qual Deus nos deu. Deu, amado, deu de graça. Não nos cobra nada pra isso. Não cobra nada. Ninguém por entregar dízimo aqui vai pro céu, tá bom? Isso aí tem que estar claro, tá bom? A nossa salvação não é comprada. E o salmista muito bem fala disso, né? O que oferecerei eu pela salvação do meu irmão? O que arrecadarei eu? O que ele responde? Você pode juntar toda a riqueza desse mundo e mesmo assim vai falhar. E mesmo assim vai cessar. Não é capaz de dinheiro algum comprar salvação. Não é merecimento, amados. Esse amor você não mereceu. Por quê? Romanos 5, versos 8. O que eu era? E Deus me amou mesmo assim. Entende como a lógica que eu não seja amado? O que Paulo diz? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecador. Eu era. Deus olha pra mim e mesmo assim me ama. Isso é imerecido. É irracional, amados. É algo impensado. É algo que... Sabe, como que você olha uma pessoa ruim, podre e que faz maldade e mesmo assim a ama? Entendem a comparação dos amor? E por que esse tal, eu entendo, não expressa tanto, mas guarda no coração muito bem ele, nos amou de uma tal maneira para nos dar um sentido comparativo. Qual comparativo, pai? Ó, eu te amei de uma tal maneira, a ponto que eu peguei meu único filho, unigênito, como diz, João é o único dos escritores que usa essa palavra 2 vezes, viu, mas unigênito, único, não tinha mais Jesus ao redor lá dos pés dele, tá, mas não tinha nenhum ser lá celestial ou alguma criatura capaz de fazer o sacrifício, não tinha. Era Cristo ou Cristo. Era salvação providenciada através dele ou condenação eterna, uma das duas. Era a escolha. Deus escolhe sacrificar o único filho. Deus escolhe pegar o santo, o imaculado, o sem pecado, para morrer por todos que tinham pecado. Para ser sacrificado por todo aquele que é imundo, que tá toda nessa impureza que é o pecado. Conseguem comparar? Em que não há mérito algum nosso? Não há nada que eu possa fazer para merecer salvação? Para ser digno de salvação? Nada, nada, nada. É essa clareza que nós temos que ter. De saber que outrora um desgraçado, sem qualquer qualidade, pecador, imerecido, imundo, e de repente, nova criatura. Santo, porque Cristo habita em nós, e somente por causa disso, e o que significa santo? Separado. Separado do mundo, por isso que santo. A parede derrubou. Agora o mundo que tava do meu ladinho lá, opa, tchau, pulei o muro. Passei pro lado de Cristo, passei pro lado de Deus. Agora me separei do mundo, me santifiquei. Estou santo, separado. Não é o santinho de Aurélia, não, tá, amados? Não é isso. Santo de ser separado. Santo de ser agora uma propriedade exclusiva de Deus, comprado com altíssimo preço. O sangue de Cristo. Essa era a missão. E por que Cristo precisava morrer, amados? Deus não podia estralar o dedinho e salvar todos? Assim, tem poder pra isso, né, amados? Não posso também negar isso. Mas o pecado exigia um pagamento. E Romanos 6, versos 23, é um dos versículos, né, que nos mostram a consequência do pecado, ou a única coisa que salda essa dívida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha como as coisas são sinônimos agora. Pecado igual morte. Pronto, tá explicado. Se estou no pecado, permaneço na morte. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. É escravo, é servo, amados, é submisso, é escravo. Sabe, não há nada que a pessoa consiga fazer para si própria, para se libertar do pecado. Não há nada. Cristo fala isso ao jovem rico. É impossível se salvar. Vamos ler esse texto, amados, por favor. Está lá em Lucas. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: aos homens é impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Nada. E aí,
Só uma correção ortográfica, né? Não que esteja errado, tá, mano? É que na minha versão ela fala, dizendo isso, qual homem pode se salvar? A minha versão, em alguns versículos falam erradamente, né? O se salvar, e eu já corrigi. É um exemplo de 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens sejam salvos e não se salvem por conta desse texto. João capítulo 10, versículo 10, onde Jesus fala que ele é a porta, quem entrar por ele, a minha versão fala salvar-se-á. Ninguém se salva. Será salvo. E aí, aqui encaixa o se salvar. Jesus, dito isso, nesse jovem que tanto obedecia os mandamentos e fazia tanta bondade, o Senhor olhou para ele e o amou porque viu a sinceridade nele. Se ele, por ter o coração nas riquezas, né, e não nos mandamentos, foi embora e não quis voltar, e dotado de tamanha santidade aos olhos humanos, quem pode se salvar? Jesus responde: ao homem é impossível se salvar. Impossível. Vírgula. Mas para Deus não. E para que esse processo agora fosse possível, a morte de Cristo se fazia necessário. Por isso que nós lemos: o salário do pecado é a morte. Amados, vai ter o pagamento dele. Uma hora vai chegar. E a gente não sabe qual o dia, mas sabe que o dia chega. E a única certeza, aquela frase muito clara, a única certeza da vida é a morte, né? E quando esse dia que se aproxima, nós precisamos estar preparados para ele. Para que a gente fique tranquilo quanto a isso. Eu sei que cada um trata essa forma, esse dia ou esse acontecimento de um jeito, e amém por isso, respeito todos, amados. Mas é só estar preparado para ele. E como eu estou preparado, pastor? Porque eu tenho tanto medo de morrer. Alguns têm, né? Eu acho que, às vezes, a clareza, amados, porque o conhecimento é libertador. Nós vimos capítulo 8, nós não lemos, mas o versículo 32 de João, capítulo 8, fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tendo conhecimento, o conhecimento me liberta. Me liberta do quê? Da ignorância. De não saber mais o que estava errado. De agora, eu fazia pela ignorância, errava porque não sabia, agora não mais. Agora Cristo me deu conhecimento, a verdade, e me libertou. Só que somente isso, amados, a pessoa toma a sua decisão de chegar ao versos 36. Porque agora eu quero ser verdadeiramente livre. Não só da minha incapacidade intelectual, da minha ignorância, do meu desconhecimento da palavra. Verdadeiramente quero ser livre, é Cristo. Se pois o Filho liberta. Quando eu estou em Cristo, os quais de bom grado receberam a palavra. Os quais recebem a Cristo, e agora nós não estamos falando de aceitar a Cristo, ou qualquer outra coisa tão difundida no mundo aí fora, né, amados? O aceitar a Cristo seria uma forma tão simples, né? Eu aceito. Quem quer aceitar Jesus, aí levanta e vem aqui na frente. Não é assim, amados. Eu não tenho como ter embasamento bíblico pra isso, ou qualquer coisa que, sabe, me dê força pra pregar sobre isso. Cristo, quando erguido naquela cruz, ele me aceitou. Entende como somente ele tinha a capacidade de dizer o sim ou não pra mim, e não eu? Eu era o pecador da história. Eu fui habitar no corpo dele, porque ele quis. Não porque eu quis. E aí entender que toda essa salvação providenciada através de Cristo é imerecida. Volto no que nós dissemos. Cristo necessitava morrer, amados. E para isso ele foi naquele, para alguns, né, fatídico dia, para outros, alegre dia. E por que eu digo isso, amados? Para quem não tem discernimento do que foi a morte de Cristo, ainda estão culpando os romanos pela morte dele. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer a toda a nação. Entender que era necessário um homem perecer ou morrer para que a nação viva. Olha a clareza disso, amados. É o que nos dá entendimento de que a cruz vazia não tem significado nenhum. Cristo somente lá pregado, e eu gosto de lembrar isso, estaria lá pregado até hoje. Ele não tinha pecado, não tinha nada capaz de matá-lo. Essa é a vida eterna, amados. Agora, quando eu fui atraído no corpo dele, eu levei a condição dele morrer. Porque ele atraiu o meu pecado para o corpo dele. E esse é um dos versículos que talvez nesses 30 anos foi o mais citado nessa igreja, e louvado seja Deus por isso. E será mais citado ainda, até o fim dos tempos. Que é João capítulo 12, verso 31 e 32. E o 33, né? Para que fique claro, amados. Qual que o pastor Ivaldo sempre falava isso, eu via sempre muito bons olhos. A porta de entrada pro céu. E por muitos anos eu falei, pastor, como assim? A porta de entrada? Ninguém entra. E até que o Novo Nascimento fez morada, né?
Eu entendi, realmente. A porta é Cristo. O que diz lá? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Mas foi nesse momento que a humanidade tomou um rumo. Porque isso é uma lei universal. A mesma semelhança da lei universal de Gênesis capítulo 2. Onde Deus, olhando para Adão, disse: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, tá bom? Tá liberado. Mas unicamente daquela que dá conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode. No dia que você comer dela, você certamente vai morrer. Essa foi a lei, amados, estabelecida. Adão come, Adão morre. Mas, pastor, Adão ainda teve filhos e filhas depois e ainda estava vivão. Mas vivo fisicamente. A morte a qual Deus se referia era espiritual. Adão, se você comer, você vai ser separado de mim eternamente. Adão comeu, amados. O que acontece pouco tempo depois? Simbolicamente, ele é expulso do Jardim do Éden. Porque ali Deus habitava, né, na presença de Adão. Expulso para que ele nunca mais pisasse ali. Para que se ousasse tocar na árvore da vida, a qual era Cristo, vivesse em pecado e eternamente. Aí sem volta agora. E há muitos que dizem que Deus foi pego desprevenido, né? Mas não foi. Porque o sacrifício já tinha sido providenciado antes de tudo isso existir. Antes do próprio Adão existir. O cordeiro já tinha sido sacrificado e separado para esse sacrifício reparador. Entende a simbologia disso? Quando todo o pecado do mundo foi personalizado no corpo de Cristo, Cristo se torna pecado. E agora ele tem que fazer alguma coisa com o pecado. E aí vem a explicação da necessidade da morte. Quando o pecado se tem como a saudação da sua dívida a morte, ele tinha que morrer. E no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, Deus é fiel à sua palavra e vela para que ela seja cumprida. Disse-me o Senhor: Viste bem, Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. eu velo. Quem, amados? Olha, põe isso na cabeça. Eu, o Senhor dos exércitos, eu velo sobre a minha palavra, estou em minha palavra, para que ela seja cumprida.